para você que está nos assistindo, para você que está ao vivo aqui pelo Instagram, nesta live, mais um episódio do nosso programa Almoçando com Oratória. Para você que está aqui pelo YouTube também nos acompanhando, que alegria ter você conosco em mais uma jornada de desenvolvimento, em mais uma jornada de aprendizado. Meu nome é Loriane Eide, sou psicóloga, especialista em comunicação, professora de oratória, palestrante internacional e eu ajudo pessoas a superarem seu medo, sua ansiedade de falar em público, a fim de aumentar sua autoridade, sua credibilidade como profissionais. Esta live, ela vai falar hoje sobre 3 elementos essenciais para que você tenha uma apresentação de sucesso, para que você consiga cativar as pessoas, para que você consiga com que as pessoas absorvam, apreendam o conteúdo que você passa e lembrem positivamente daquilo que você falou, do conteúdo que você transmitiu. Para falar sobre esses 3, eu já vou adiantando que tem um deles que é conhecido, que já é comum. As pessoas atualmente já pensam sobre ele. Mas os outros 2 elementos são elementos que são esquecidos, mas que são tão importantes quanto o primeiro. E a partir do momento em que você foca em apenas um deles, a sua apresentação, ela não vai ser tão impactante como se você considerasse todos os elementos. Se você está aqui nessa live hoje ou assistindo a esse vídeo, depois que vai ficar aqui disponível nas nossas redes sociais, já demonstra que você está disponível para aprender. Porque muitas pessoas têm medo, têm ansiedade, se sentem inseguras de falar em público, não se sentem preparadas para isso. Esse é um medo comum entre as pessoas. Mas são poucas as pessoas que realmente decidem lidar com isso. Ou seja, que decidem fazer algo para mudar isso. E quanto mais conhecimento você tiver sobre isso, melhor será. Nas nossas lives e também nos demais conteúdos que você vê disponível nas nossas redes sociais, você perceberá que a gente trata a oratória de uma forma leve, de uma forma dinâmica, de uma forma prática e eu entrego para vocês dicas, técnicas e métodos para realmente vocês conseguirem no dia a dia de vocês, nas apresentações que vocês fizerem, melhorarem as performances de vocês. Inclusive já tem outras 2 lives disponíveis lá no nosso feed do Instagram, que foram feitas há 2 semanas atrás, e no YouTube a gente tem conteúdos também. Então, se você quer aumentar ainda mais o seu conhecimento, veja os conteúdos que a gente já tem gravados lá também. E não posso de nenhuma forma deixar de mencionar que no final desse vídeo eu vou te trazer um bônus, vou te trazer um presente especial, uma lembrança, um lembrete de mais uma oportunidade de você continuar desenvolvendo a sua oratória, continuar desenvolvendo a sua comunicação. Bora lá? Aprender sobre esses 3 elementos? E vocês verão que alguns deles vocês já até tenham pensado sobre isso algumas vezes. E aqui a gente vai mais a fundo para que vocês entendam a importância destes elementos. Primeiro elemento, aquele que já é mais comum, as pessoas se preocupam muito com ele, é o conteúdo. O conteúdo é um pilar fundamental em uma apresentação. Porque o orador, aquela pessoa que está falando, o apresentador, ele precisa dominar o conteúdo que irá falar, que irá transmitir. As pessoas que estão ouvindo, elas percebem quando a pessoa está falando abobrinhas ou falando um monte de coisas que às vezes não estejam diretamente relacionadas com o assunto, só para enrolar e entreter.
Quanto mais dominar o assunto, mais livre e leve o palestrante, o apresentador estará para conseguir falar. Mas aí vem um ponto crucial, gente, a respeito do conteúdo. Não é somente saber o conteúdo, é saber a forma de organizar esse conteúdo para apresentá-lo. Muitas pessoas têm dificuldade em, por exemplo, selecionar partes do assunto que vão tratar. Porque se me pedem hoje para falar sobre oratória, eu teria conteúdo, gente, para falar sobre oratória durante dias, durante meses, talvez até durante anos. Não me desafie. Mas aqui nessa live, por exemplo, eu tenho uma quantidade reduzida de tempo. Então, eu preciso selecionar de todo esse conteúdo que eu tenho a parte que é interessante para que eu fale agora. Tem gente que decide colocar 30 minutos de conteúdo em um vídeo de 1 minuto e aí precisa falar muito rápido. Tem esse excesso de conteúdo que acaba cansando a pessoa que está nos ouvindo e não tem tanta margem para ser algo mais leve e dinâmico. Acaba que a pessoa precisa seguir uma ordem rígida para conseguir dar conta de entregar. E às vezes nem consegue. Já tive alunos, por exemplo, que para uma apresentação lá nas mentorias, uma apresentação de 3 minutos, construíram mais de 30 slides. Chegou uma hora que a pessoa começou a correr e passar os slides aleatoriamente. Falou muita coisa, mas não deu para absorver muito pelo excesso de conteúdo. Então veja, eu domino esse assunto, eu preciso também saber selecionar o que eu vou falar sobre esse assunto. E aí eu preciso levar em consideração o público, as pessoas que estão me ouvindo. Por exemplo, preciso levar em consideração o objetivo da minha fala. Eu quero instruir, eu quero entreter, eu quero motivar, o que eu quero. E além disso, gente, e agora eu vou falar de uma coisa que vocês escutam lá desde os primeiros anos da vida escolar de vocês, quando a gente ia fazer os nossos primeiros textos. A gente aprendia as letras, depois as sílabas, as palavras, começava a fazer frases. E quando a gente ia começar a escrever os textos, as nossas professoras em geral diziam o seguinte, que todo texto precisa ter começo, meio e fim. As nossas apresentações, elas também precisam ter começo, meio e fim. E cada uma dessas partes, o começo, que a gente chama de uma forma mais teórica de introdução, o meio, que nós chamamos de desenvolvimento, e o final, que a gente chama de conclusão, eles têm elementos específicos a serem trabalhados. Em geral, o que eu percebo é as pessoas só pensando em entregar o conteúdo, mas não como estruturá-lo. E dessa forma, constroem introduções que não são interessantes, lembrando que a introdução ela tem o papel principal de convidar as pessoas para continuar escutando você, para convidar as pessoas para continuar ouvindo vocês. Não constroem introduções interessantes e esquecem de planejar suas conclusões. Não conseguem concluir de forma assertiva e soltam frases como: então, eu acho que é isso. É só isso. Que são conclusões que acabam deixando toda essa apresentação morna e às vezes até meio morta. Porque se você falou, mas no final você não soube concluir, lembre que a conclusão é a última coisa que a pessoa ouve sobre você, sobre aquela apresentação. Se for uma conclusão que não seja impactante, a pessoa não vai lembrar de todo o impacto que você trouxe.
Então, o primeiro elemento é o conteúdo, mas analisar o conteúdo que vai trazer, conseguir selecionar os pontos relevantes a respeito deste conteúdo e, principalmente, conseguir organizá-lo em começo, meio e fim. Não apenas pensar no conteúdo, mas de uma forma entregável, uma forma que as pessoas queiram ouvir. Se no conteúdo a gente pensa muito, pensa bastante, os dois elementos que vêm a seguir, eles são quase que esquecidos. Estou aqui para lembrar sobre eles e reforçar a importância deles. O segundo elemento é o elemento da voz. A voz, gente, a forma, o tom que nós colocamos nas palavras é muito importante. Porque a mesma coisa, o mesmo conteúdo, a mesma frase, a mesma palavra dita em tons diferentes, em tonalidades diferentes, traz um significado totalmente diferente para aquilo que você está falando. Vamos para um exemplo bem simples. Eu posso chegar para vocês e perguntar: tudo bem? Eu posso chegar para vocês e perguntar: tudo bem com você? Eu posso chegar e perguntar: tá tudo bem com você? Ou eu posso chegar e perguntar: tá tudo bem? Tá tudo bem com você? Perceba que uma simples expressão nossa do dia a dia, o tudo bem, quando dita em tonalidades diferentes, vai trazer sensações diferentes. Tem gente que começa e termina sua apresentação com um único tom e um tom neutro. Como seria para você se eu estivesse falando sobre oratória com essa tonalidade? Imagine que tem professores que dão aulas que duram 4 horas falando nessa tonalidade. Imagine que tem pessoas que querem vender seus projetos falando com essa tonalidade. E eu posso até dizer para vocês que o meu projeto é muito legal, que o meu projeto é muito importante. Mas se eu não trouxer essa importância por meio da minha voz, o quanto o meu projeto é transformador, o quanto a minha aula e o conteúdo que eu estou trazendo ele é interessante, transformador e que você precisa saber, eu não vou conseguir conquistar as pessoas. Tem gente que tem dificuldade de sentir que as pessoas estão interessadas por aquilo que está sendo falado. Mas você se interessaria se alguém falasse nesse tom neutro por 1 minuto, por 2 minutos, por 5 minutos, por 30 minutos? Acredito que por meio desse exemplo, você já consiga entender a importância de prestarmos atenção no tom de voz que estamos usando. E as pessoas, em geral, ficam pensando só no conteúdo que vão falar, mas esquecem de pensar como vão falar este conteúdo. Por isso, eu estimulo muito os meus alunos, os meus mentorandos, a treinarem aquilo que vão falar para experimentarem diversas entonações e verem qual é a entonação que fica melhor, que funciona mais em determinado contexto, em determinada parte da sua apresentação. Em voz, nós podemos falar também sobre os vícios de linguagem, que são aquelas palavras que são repetidas muitas vezes, que não têm significado e que poluem a nossa fala. São os es, nes, tipos. Mas só sobre os vícios de linguagem nós poderíamos fazer muitas outras lives aqui. Podemos falar sobre voz, sobre pausas na nossa voz e uma série de outras características. Convido você a, na sua próxima apresentação, não somente pensar no conteúdo que você vai trazer, mas também qual é o tom de voz que você empregará para transmitir esse conhecimento.
se a voz ela já é esquecida, eu digo para você que o terceiro elemento, ele é totalmente negligenciado. Além de ser negligenciado, quando ele é pensado, ele é estigmatizado como algo negativo, como algo ruim. Estou falando no nosso terceiro elemento, que é o nosso corpo, gente. O nosso corpo, ele comunica e está comunicando o tempo todo. Muitas vezes nós não precisamos dizer uma única palavra, mas por meio das nossas expressões faciais e de corpo, nós transmitimos mensagens inteiras para as pessoas. Talvez já tenha acontecido de alguém chegar até você e perguntar: o que aconteceu que você tá assim brava hoje? Bravo hoje. E você disse: eu não disse nada. Talvez não tenha dito nada, mas tá lá com uma cara fechada. Imagine que aquele tudo bem, ou que eu começasse essa live hoje assim. Oi, nós vamos falar hoje sobre oratória, sobre 3 elementos importantes. Para quem tá chegando agora, pode até se assustar. Porque pense, o que essa expressão facial, que é a comunicação não verbal, está trazendo? Um outro detalhe. Eu estou, nesse momento, sentada fazendo a live. Vocês veem o meu tronco, vamos dizer assim. Mas se eu começar a chacoalhar o meu pé aqui embaixo da mesa, vocês conseguem aí do outro lado, mesmo isso sendo online. E, vocês não estão vendo a minha perna. Mas olha o efeito que chacoalhar a perna dá no meu corpo todo. A expressão não verbal, que é o nosso corpo, ele deve servir para reforçar a mensagem que nós estamos trazendo. Mas às vezes ele vem como algo contrário, trazendo uma dupla informação. Imaginem que eu dissesse para vocês que eu tenho 4 irmãos. Eu falo algo, ou seja, conteúdo e voz. Eu falo que eu tenho 4 irmãs, mas eu mostro 3. Começa a criar uma dúvida na cabeça de vocês. Ela tem 3 ou 4? Será que ela se enganou no falar ou será que ela se enganou no mostrar? Tem gente que diz que ficou muito triste. Ou tem gente que diz que tá muito feliz. O pior, diz que tá muito feliz em estar aqui ministrando essa live para vocês. Percebam o quanto essa expressão facial e o nosso corpo pode ajudar ou pode atrapalhar a nossa mensagem. Eu costumo dizer que quando o conteúdo combina com o tom de voz usado e a expressão facial, a expressão corporal, a sua mensagem, ela será impactante, ela realmente conseguirá atender e alcançar todos que estão ouvindo. Cada um com a sua particularidade, com seu jeito de ouvir, de entender e de apreender o conteúdo. Ou seja, quando você começa a considerar esses 3 elementos, o conteúdo, a voz e a comunicação não verbal, as suas apresentações, elas serão apresentações de sucesso, com toda certeza. Se você quer aprender mais sobre esses 3 elementos e sobre outras informações relacionadas à oratória, continue nos acompanhando. Semana que vem, nós teremos uma live na sexta-feira, ao 12h40. Se programe! Vai ter conteúdo novo, sempre voltado a trazer informações claras, de forma leve e dinâmica para você conseguir aplicar. E eu prometi lá no início que traria um bônus, uma surpresa, um lembrete para vocês continuarem se desenvolvendo. E aqui estou para entregar o prometido. Lá no meu canal do YouTube,
que é Loriane Eide, o nome do canal no YouTube, vocês encontram uma playlist com 8 vídeos onde estão disponíveis conteúdos relacionados a como estruturar a sua apresentação, para ajudar você a melhorar ainda mais o primeiro elemento que eu trouxe para vocês. Tem vídeos lá trazendo sobre o que é uma introdução e o que você pode colocar na introdução, o que é um desenvolvimento e como você pode estruturá-lo, e a conclusão. Além disso, tem outros 2 elementos que podem deixar a sua apresentação mais interessante. São as repetições e o outro eu vou deixar para que vocês entrem lá no YouTube e descubram. É um mini curso de oratória disponível gratuitamente para você lá no meu YouTube. Continue nos acompanhando, interaja aqui com esse vídeo, curta, deixe seu comentário, fale comigo também ali no privado. Eu vou adorar muito conversar, esclarecer dúvidas sobre oratória e, quem sabe, cada vez mais ajudar você a sair do medo, da ansiedade, para essa credibilidade, para o aumento da sua confiança e da sua autoridade na área em que você trabalha, que você ensina e na frente das pessoas que você ama e vive. Até semana que vem, gente. Continuem nos acompanhando. Até mais!